A pasta estrutura condicional reúne dois arquivos que mostram claramente como um programa decide o que fazer com base em valores fornecidos pelo usuário. No primeiro arquivo, condicional básica.c, o foco está no uso mais direto possível da estrutura if-else, verificando apenas se a idade inserida é maior ou menor que 18. Esse exemplo deixa evidente o comportamento da condição. O programa segue um caminho quando a comparação é verdadeira e outro quando é falsa, formando a ramificação mais simples desse tipo de estrutura. Já o segundo arquivo, condicional calculadora notas.c, oferece uma situação mais rica, onde a média de 3 notas determina qual mensagem será exibida. A série de else if cria uma cadeia de decisões que representa diferentes classificações de desempenho, mostrando como condições podem ser usadas para separar resultados em faixas e gerar respostas mais elaboradas. Mesmo usando mais cálculos e ramificações, continua sendo um exemplo direto do uso da condicional, reforçando como programas reais frequentemente precisam comparar valores e tomar decisões variadas a partir deles. A pasta estrutura sequencial contém dois arquivos que demonstram o funcionamento básico de um programa, que executa tudo passo a passo, exatamente na ordem que foi escrito, sem qualquer tomada de decisão ou repetição. No primeiro arquivo, sequencial básico.c, a ideia é mostrar o modelo mais puro desse fluxo, ler dois números, armazenar em variáveis, somar e exibir o resultado. É um exemplo direto e simples, onde cada ação depende da anterior e o programa segue do início ao fim, sem desviar em nenhum momento. Já o segundo arquivo, sequencial conversor de temperatura.c, mantém o mesmo conceito de sequência, porém uma abordagem um pouco mais prática e realista. Ele lê um valor em Celsius e converte para Fahrenheit e Kelvin, usando fórmulas matemáticas. Mesmo sendo um exemplo ligeiramente mais elaborado, continua sendo puramente sequencial, pois todas as etapas ocorrem em linha reta, entrada, cálculos e saída. Nada muda o fluxo, não existem decisões condicionais nem repetições, reforçando o funcionamento dessa estrutura. A pasta estrutura de repetição apresenta dois códigos que demonstram o uso de laços para executar ações várias vezes, sem que o programador precise escrever as mesmas linhas repetidamente. No primeiro arquivo, repetição contador simples.c, o programa usa um laço for para contar de 1 a 10, mostrando claramente como a repetição controla o fluxo automático de incremento e termina sozinha, quando a condição final é atingida. Esse exemplo funciona como a base da ideia de repetição: estabelecer um ponto inicial, uma meta final e um passo de avanço. Já o segundo arquivo, repetição menu interativo.c, mostra um uso mais próximo de algo cotidiano, um laço while, onde um laço while mantém um menu funcionando até o usuário escolher sair. Cada volta do loop exibe o menu novamente, lê a opção e executa uma ação simples antes de retornar ao topo do while. Mesmo usando alguns ifs para interpretar a opção escolhida, o foco permanece totalmente na repetição, já que é ela quem sustenta o programa ativo e evita que ele termine imediatamente. É um exemplo típico de sistemas básicos que dependem de loops para manter interação contínua com o usuário. Estrutura sequencial.
Aqui o foco é a execução pura e reta, sem desvios. O programa chega, pede o primeiro número, aguarda. Pede o segundo, aguarda também. Assim que tem os dois valores na mão, faz a soma de forma direta, sem nenhuma decisão no caminho. A estrutura sequencial aparece exatamente na ordem em que as instruções são escritas: entrada, cálculo e saída. Nada interfere no fluxo. Quem está assistindo percebe como a leitura acontece primeiro, depois vem a operação matemática e, por fim, a apresentação do resultado. O include stdio.h cumpre a única função necessária nesse tipo de programa: permitir imprimir textos e ler dados com scanf. Animado 1. Imagina um atendente de portaria digital, sentado numa cabine com apenas uma tela mostrando a idade digital pelo visitante. A função dele é objetiva. Assim que o número aparece na tela, ele precisa decidir se abre a porta adultos ou a porta menores. O visitante digita a idade no teclado, o sistema envia o número para o atendente e ele olha diretamente para o valor. Se o número for 18 ou mais, ele pressiona o botão verde, aciona a porta dos adultos. Se for menor que 18, ele pressiona o botão amarelo, que leva o visitante para a área dos menores. A animação pode mostrar o atendente recebendo o cartão com a idade, levantando uma placa maior ou igual que 18 como critério e apertando o botão correspondente sem qualquer complicação extra. Isso ilustra exatamente o que a condicional simples faz no código. Recebe um dado, compara com um limite e toma uma decisão imediata, entre dois caminhos possíveis, sem ramificações adicionais e sem repetições. Em substituição à minha dupla, irei fazer a parte do vídeo dela sobre a explicação do animado do laço de repetição. Neste arquivo, a ideia é mostrar um exemplo puro de loop usando for, algo pensado para apresentar a mecânica bruta de repetição em C. O programa imprime uma contagem contínua, começando do número 1 e seguindo até atingir o número 200, sempre aumentando o valor automaticamente a cada volta. O funcionamento é direto. O for inicializa a variável do controle, checa se ainda está dentro do limite e incrementa ao final de cada ciclo. A saída vai sendo construída em linha, mostrando cada número conforme ele passa pelo laço. A execução não depende de decisões nem de cálculos paralelos. É repetição limpa, usada para fixar como funciona um fluxo repetitivo previsível. O include de stdh é necessário apenas para permitir a impressão das mensagens na tela, nada além disso.